São 4 coisas, tá? Só para deixar. Objeção, pergunta, né? Negociação e rejeição. Então são 4 coisas que parecem, mas todos nós chamamos de objeção, mas sentimos como rejeição. Só que são coisas diferentes. A rejeição raramente acontece em vendas. Olha que interessante. Raramente um cliente fala assim, você nunca mais me procura. Me tira dessa lista que eu nunca mais quero falar com você. Para de me ligar que eu nunca... Raramente existe isso. Geralmente, ou é uma mentira que as pessoas contam porque elas não gostam de entrar em confronto, que é o que acontece em geral em objeção, por isso que a gente ensina um outro caminho para contornar a objeção, né? Então elas acabam mentindo, né? Ou realmente tem ali uma dúvida, uma pergunta, uma objeção que não ficou clara. Eu decidi triunfar, por isso Deus vai me amparar, porque eu decidi triunfar, nada e ninguém pode me parar. Eu decidi triunfar, por isso Deus vai me amparar, porque eu decidi triunfar. E aí, seja muito bem-vindo a mais um podcast Vida Memorável. E o nosso podcast de hoje é um dos assuntos mais pedidos por todos os nossos alunos, palestrantes e pessoas que acompanham aqui a nossa comunidade, que é vendas. Tati do céu, como que eu posso fazer para vender mais? Como que eu posso destravar? Como que eu posso vencer os meus limites e conseguir lidar quando a pessoa fala, tá caro? Quando a pessoa fala, vou pensar, né? Tem estratégia, tem técnica para tudo. E eu convidei um dos caras que é referência nessa área para falar dessa pessoa que é queridíssima e que tem feito um trabalho brilhante. Eu quero só contar para vocês, eu conheci dividindo palco. Porque, antes de mais nada, é um palestrante incrível, um palestrante memorável que está aqui com a gente hoje, que está em grandes palcos, ao lado de grandes nomes, fatura muito nesse mercado também. E ele não só é palestrante, mas ele é especialista em vendas, tem consultorias, mentorias nesse segmento. E eu vou apresentar como ele trouxe aqui. Ele falou assim, olha, Tati, como você pode me apresentar? Eu sou o pai do Theo e do Martim, sou um amante de vinho, cachaça e o outro é o quê? E modão. E modão. De Paulo e Paulino, eita, chega até a rachar o coração. Tiago Concer, seja muito bem-vindo. Obrigado, Tati. Obrigado por dar a voz mais uma vez nessa atividade que é indispensável para todo mundo. A gente vai falar inclusive sobre isso, até mesmo quem não trabalha efetivamente com vendas. A gente vai tratar disso, trazer pesquisa aqui, caso você não acredite em mim, né? E é muito legal, porque quando a gente tem voz para falar desse assunto, que é tão importante, né? Mas que às vezes é deixado um pouco de lado de forma da apresentação formal, né? Daquilo, né? Para uma atividade formal, né? Vendas é uma habilidade, uma atividade. Então, muitas vezes ele é renegado ali como uma atividade exatamente científica, que tem processo. Então, obrigado pelo espaço aqui. E vamos falar de forma prática, ver se a gente consegue ajudar essa galera que tá sempre com você aí. Você que já me acompanha há um tempo sabe que palestrar não é só uma profissão, é uma filosofia de vida. Porque quando uma pessoa palestra, ela consegue não só ter mais autoridade, ter mais network, visibilidade e dessa forma conseguir divulgar o seu produto, o seu serviço e atrair muito mais oportunidades. E é por isso que eu quero te fazer um convite. Vai acontecer a imersão Palcos Milionários. Essa imersão ela é presencial durante 3 dias, em que você entra e começa do absoluto zero. E lá a gente descobre o tema da sua palestra e a gente produz a sua palestra em apenas 3 dias. Mas Tati, e eu que já tenho a minha palestra? Essa imersão presencial é para mim? Sim, porque o nosso objetivo ali é lapidar a sua palestra até ela se tornar realmente uma palestra memorável. E para você saber mais informações sobre essa imersão Palcos Milionários, é só você clicar no link que está aqui e garantir a sua inscrição. Te espero. Vamos sim. Você sabe que eu falo muito que palestrar é um ato de convencer as pessoas, porque você tem um método, você tem um conhecimento, você tem uma história, só que não é só passar essa história e pronto, acabou. Você tem que convencer a pessoa que vale a pena aplicar, vale a pena colocar em prática a pessoa ter resultado. Ou seja, palestrar é um ato de vender também. Perfeito. E aí eu percebo, tem até, é meio que batido isso, mas eu acredito muito que é real, que fala assim, muitas pessoas falam, não dei certo em nada na vida, vou ser vendedor. Só que, na verdade, qualquer profissional
deveria desenvolver as habilidades, as competências de um vendedor. Porque o tempo todo a gente está vendendo. A gente está vendendo a nossa imagem, as nossas ideias, a gente está se vendendo para entrar num relacionamento. Agora eu tô noiva, vou casar, precisei me vender. É uma belíssima entendeu? negociação daqui pra frente. E tem que vender todo dia, né? Pra manter o casamento. Todos os dias, exatamente. Você que também tem um casamento lindo, admiro muito. Família linda, né? 2 filhos. Amém, Então tem muito aqui pra compartilhar. Eu já gostei que você me trouxe uma pulseirinha aqui, ó. Orgulho de ser vendedor. Ou seja, acabou esse negócio. Ai, eu sou vendedor, porque não dei certo nada na vida. Eu sou vendedor. A pessoa fala até pra dentro, assim, com vergonha de falar que é vendedor. Não, vendedor é uma profissão, uma das profissões mais bem pagas que tem. Exatamente. E a pessoa tem que ter orgulho disso. E aí o seu livro também, que eu ganhei, gente, tô super feliz de ter ganhado esse livro. Forno, saiu pouco tempo. Saiu pouco tempo. Já vou fazer grupo de estudo com o meu time de vendas aqui sobre ele. Eu gostei do título, que é Vendedor Bonzinho Não Fica Rico. Conta mais pra gente sobre isso, viu? Né? Bom, esse é o segundo livro, né? Acabou de sair. O primeiro é Vendas Não Ocorre por Acaso. Eu vou depois mandar porque é bem legal, que é um livro técnico, né? Então ali uma parte dele é sobre gestão, então montagem de equipes comerciais, e a outra toda uma parte técnica, né? De passo a passo. Então é bem legal, é um manual. Então muita gente usa de manual ali para treinar a equipe comercial. Esse daqui eu fiz muito relacionado à parte comportamental, porque como eu vim, a minha tara maior é pela questão técnica, né, de entender a ciência de como funcionam as pessoas e aplicar vendas nisso, né, assim que a gente fala na parte comercial. E aí a gente viu que no final das contas, eu faço aí em torno de 120 a 130 eventos por ano há quase 8 anos seguidos. Então você imagina que talvez hoje no Brasil poucas pessoas tenham acesso a operações comerciais, Tati, como eu tenho, porque a gente faz briefing, né? A gente segue o seu modelo lá que você me ensina para os top performers. Entender do cliente, né, as dores dele. Então a gente faz um briefing escrito, bem aprofundado. Depois a gente faz uma reunião com o gerente comercial, com o RH, porque é muito importante escutar os dois lados. Se você escuta só um, né, você pode deixar alguns pontos de fora. A gente faz uma reunião com diretoria, então é bem aprofundado. Então a gente entra nas operações comerciais e vê boas práticas de praticamente qualquer segmento no Brasil. Então, quando a gente vê isso, eu sempre faço uma última pergunta no final, sempre. Então, eu faço várias, dependendo, mas a última é sempre a mesma. O que os bons fazem que os maus não fazem? Então, aí eles vão me dar ali o que a gente chama de PVI, né? Perfil do vendedor ideal. Eles correm bastante, têm bom relacionamento, usam CRM, conhecem do produto, eles vão lá falar. Aí tem um Pareto, né? Tem 80-20 ali fácil. E a gente viu que 80% desses desafios estão relacionados aos 20%. Quais são os 20%? Dos 20%, 90% é com relação a comportamento. Olha só. Então, assim, o conhecimento em geral, essa equipe já tem. Nós tratamos em geral com equipes que já têm um certo tempo de casa, então eles já conhecem do produto, já conhecem um pouco do cliente. A pergunta é por que não faz? Por que dentro da mesma empresa tem gente que vende a mesma coisa, a mesma tabela de preço, talvez na mesma região, ou pior, às vezes uma região de um é mais difícil que a outra, e esse cara que tem menos tempo de casa, que tem uma região mais difícil, vende mais que o outro. Então, quando você olha isso efetivamente, em 90% dos casos é questão de comportamento. Aí eu escrevi o Vendedor Bonzinho Não Fica Rico, porque esse tipo de comportamento que foi o que eu fiz na minha carreira. Eu fiz toda a minha carreira, desde os 21 anos, trabalhando com vendas. Então eu fui desde promotor de supermercado, ali a base da base de vendas. Começou no supermercado? Ali, comecei como promotor de supermercado em empresa de chocolates. Na época não tinha ali o SDR e BDR, né? Que são geralmente hoje essas principais atividades de entrada para o mundo das vendas, né? Que o SDR é o qualificador. Sim. Então seria ali a primeira etapa de uma parte comercial mais moderna hoje, que é a metodologia que a gente aplica, e o BDR é quem faz a prospecção ativa. O BDR também é chamado de closer? O BDR ele faz a prospecção ativa, o closer ele é o fechador. Tá. Né? Então você tem o BDR que faz atividade só de prospecção, então ele vai fazer, ele busca, ele prospecta, faz o agendamento e põe para dentro de casa. Né, em geral. Aí na hora que ele faz o agendamento e coloca, e passa primeiro pelo SDR para depois ir para o closer. Porque ele pode ser feito por duas, ele pode ser um LDR, que aí, né, são esses termos, é que isso, ele ganhou volume por causa das ferramentas de tecnologia. Então, como ele ganhou volume, um vendedor não consegue fazer mais tudo de uma vez. Então, se a gente não fatiar por etapas, você não consegue ganhar escala e não consegue ganhar competitividade. Então, o LDR, ele pode validar, por exemplo, uma base que você já tem. Então ele faz o trabalho de prospecção, valida essas informações e passa talvez para um SDR ou para um BDR, que aí ele pode fazer essas atividades. Em geral, o BDR é o que faz o ativo. Então ele liga, faz o agendamento e, em geral, ele passa direto ali por um closer. Então ele faz essa parte do agendamento. Se ele tem uma atividade primeiro de
pré-agendamento e tem uma pré-qualificação, ele passa por SDR. O que determina se vai ter todo esse monte de sigla ou não? Depende da complexidade e dos processos. Então, se você tem um produto de baixo ticket, enfim, muito simples, Eu já ia perguntar isso. Exatamente, ele faz isso diretamente. Se você tem um produto complexo, em que você fala com várias pessoas, né, e você não consegue talvez fazer um inbound, que é, né, o inbound cai direto para o SDR. Né? O SDR faz a qualificação e passa para o closer. Isso também quando existe complexidade. Se é muito simples, não. O inbound ele cai ali do lead, pode ser um LP, um WhatsApp, né? Uma loja, e cai direto para um vendedor. Então essas denominações, né, que são em inglês em geral, mas essas denominações elas dependem de um processo, de uma estrutura. Mas em geral todos esses estão ligados com comportamento. E aí a gente foi falar da parte do bonzinho, que é essa atividade de conseguir conduzir, que é de uma metodologia um pouco alinhada, chamada venda desafiadora, que ainda é muito novo no Brasil, mas o livro já não é, a metodologia e o livro não é tão novo assim, que ele fala que tem 3 etapas, né? Que ele educa primeiro, né? Depois ele apresenta uma proposta personalizada e por último, ele domina a negociação. Então, essa é a estrutura que a gente utiliza. E para fazer isso, você tem ali um perfil em cada momento. Tem um perfil em cada momento. E você tem que ter uma metodologia, então tem as perguntas, enfim, papapá. Mas a ação de você, inclusive, porque a última parte é falar sobre valores altos, né? E não ter medo, né, ou receio de confrontar o cliente se ele não estiver existe técnica para isso, obviamente, não vai falar você não está certo, tem toda uma técnica. Não é nada disso, daqui a pouco vai... Exatamente, eu sei que tem vontade, quem trabalha, eu sei que às vezes dá vontade, mas não é dessa maneira. Inclusive, você entendo o termo, né, para o pessoal não ficar xingando, por isso que eu não gosto de vendedor, mas o termo apertar é colocar e determinar atividades nas negociações. Porque se deixar na mão do cliente, o cliente ele não consome nem 40% que ele pode consumir sozinho. Então, a gente dar os próximos passos, inclusive para fechar. Olha, qual é a prioridade que você tem nos próximos 30 dias? Eu não tenho. Então, beleza, eu vou encerrar a negociação agora aqui. Nós vamos voltar com ele daqui 3 meses, né? Não consigo manter, dar quais são as regras e finaliza aquilo, que é um pavor que o vendedor tem, de finalizar a venda. Ele prefere ficar num falso sim do que num verdadeiro não. Né? Então tudo isso tem uma metodologia, mas passa basicamente muito pela parte do comportamento. Aí escrevi esse livro aí. Nossa, e você falando, passou um filme assim, porque eu trabalho muito isso com os palestrantes e no treinamento oratório a gente estava falando muito, até no trabalho que eu fiz junto com o Jean Guier, de ser jurada. Boa. Aí a gente começou a observar isso no pitch de vendas também. Por exemplo, na abertura tipo a abordagem das vendas. Você vai num tom que você tem que ser magnético, você tem que estabelecer rapport. É um tom que você tem que conquistar outra pessoa. A pessoa não sabe quem você é, não sabe de onde você veio. Ali você tem que ganhar o público. Então é um tom mais manso. Mas chega um momento, né? Por exemplo, na palestra eu falo que é o grande finale, que tem que ser um momento em alta, tem que ser aquele momento de pico, assim, da música, sabe? O ponto alto. Exatamente. E aí aqui, então esse bonzinho, por exemplo, na hora de um fechamento de vendas, na hora da apresentação, ali precisa de uma agressividade maior. Esse é o comportamento. Aí o bonzinho não entra. O bonzinho pode ser até bom como um SDR, numa abordagem. Exatamente. Mas aí depois vem uma outra personalidade. Seria isso. Que é geralmente o do closer, né? Sim. Essa atividade esse perfil é o perfil de gente que faz dinheiro. E esse é um perfil que entra um negócio que muitos vendedores não criam com o cliente, que é o respeito. Por quê? Tem muito vendedor, e eu entendo, tá? Porque a atividade de vendas tem um monte de coisa que fortalece isso, mas ele tem uma atividade que deixa ele inseguro. Que é a atividade de pedir. O pedir, ele abre a porta para a rejeição. E a rejeição, é interessante que ela é uma emoção que ela não aciona a parte do cérebro responsável pela emoção, ela aciona a parte do cérebro responsável pela dor física. Então, quando você é rejeitado, dói na pele. É como se tivesse recebido um murro no estômago, assim, de dor. Quer ver um exemplo? Quando você coloca o dedo na tomada, acaba de tomar choque. Você, em sã consciência, né, vamos colocar isso, colocaria o dedo automaticamente na sequência na tomada? De jeito nenhum. De jeito nenhum, né? Então, mas o que o vendedor faz? Isso é uma atividade contra-humana, certo? Uma loucura. O seu cérebro está falando, foge disso aí, né? O cérebro ele protege a gente, né? De dor, desafio, medo, novidade. E o que você faz? Você vai lá e põe o dedo na tomada. Porque vendas é isso. Da mesma maneira que dói fisicamente um choque, a rejeição dói. Então você acaba de ligar para uma pessoa, é rejeitada. O que você faz na sequência? Nossa, você pega o telefone, fantástico, liga para outra pessoa,
E como e lidar? coloco... Como? Porque é ir Por isso que é contra o difícil trabalhar instinto com venda. humano. Exatamente. É muito. Nossa, isso aí fez Tem muito sentido. Para quem, caso... Thiago, isso não... frase de coach, não é frase de coach motivacional, nada não. Se você for no livro, por exemplo, do Jeb Blount, de objeções ou de prospecção, você vai ver lá o estudo que tem na Universidade de Massachusetts sobre a diminuição do sentimento de rejeição com o uso de Tylenol. Porque dói fisicamente. Olha Então, assim, só. tem um impacto imenso. E quando você vai prospectar, é pior ainda. Porque a prospecção é a atividade de todas as atividades de venda, é a atividade onde mais tem rejeição. Sim. Por isso que a atividade de BDR, por exemplo, que é um cara que faz só prospecção, inclusive, ele nem fica com outras pessoas. Ele tem que ficar separado, porque se ele está trabalhando do lado de um SDR, por exemplo, que recebe lead quente, no terceiro não, que ele está recebendo, ele olha para o lado, o cara recebendo gente ligando para ele interessado, não, ele desiste na hora. Ele desiste na hora. Então, a remuneração é diferente, o perfil é diferente, né? Então, Sim. essa atividade em geral é a da rejeição. Por isso que muita gente, né, principalmente técnicos, por exemplo, dentista, eu atendo bastante, médicos, a gente da área veterinária, por exemplo, da área de agro, né, por exemplo, ele é excepcional técnico, mas ele tem muita dificuldade de vender. Não de entender a técnica, ele tem dificuldade de se expor, né, e ser rejeitado. Mas você sabe que só de você falar isso, parece que a gente já cria um sistema de blindagem mental, assim. Por exemplo, eu já sei que isso vai me gerar uma dor física, inclusive, e eu já sei que a minha tendência natural é não querer fazer a próxima ligação, é não querer fazer a próxima abordagem, porque eu quero fugir disso, eu não vou colocar o dedo na tomada de novo. Perfeito. Só que aí você tendo consciência disso, você fala, opa, então eu tenho que enfrentar. É aquela velha história, tem que ter tantos nãos, dentro da sua estatística é quantos nãos para um sim? Olha, depende do negócio e depende do modelo. Se é né? frio, se é um contato frio, se é contato frio, quente. E depende do que você está vendendo de forma fria, Sim. você pode receber, sei lá, 30, 40, 50 nãos antes de ter um sim, depende com quem você cruza, né? Esse é o que eu falo, a hora que você liga friamente ou aborda, você tem que dar sorte de cruzar com alguém que está procurando. Sim. Porque senão dificilmente, a não ser que você engane a pessoa para ela comprar. Mas para você conseguir fazer uma venda de forma fria, você tem que cruzar com quem está disposto. E, em geral, os números dizem, pode variar, mas isso é bem abaixo dos 10%. Né? Então nós estamos falando aí de menos de, né? Estou falando de 9 não para um sim, talvez seja até menos que isso. E o que você percebe assim que os vendedores campeões fazem para lidar com isso, para lidar com tanto não, para ter essa resiliência, para continuar essa agressividade? Qual que é o sentimento que se a gente ou treinasse ou pensasse o nível de mentalidade ia ajudar a gente a conseguir lidar com essa rejeição e vender mais? A pergunta é excepcional, porque assim, vamos supor que o vendedor faça tudo, né? Que é uma tendência que já está acabando. Mas as duas partes onde existe rejeição, que é de verdade onde a pessoa sente medo, porque a pessoa ela não sente vergonha de vender, ela sente vergonha de fazer o que precisa ser feito para que aconteça uma venda. Então, parece a mesma coisa, mas é que você está olhando a consequência em vez de olhar as causas. Então é a causa que você mexe para mudar a consequência. Então quando você olha um funil inteiro, prospecção e objeção são os dois lugares onde acontecem, na hora da oferta, que acontece a objeção. Porque, na verdade, são 4 coisas, tá? Só para deixar. Objeção, pergunta, né? Negociação e rejeição. Então são 4 coisas que parecem, mas todos nós chamamos de objeção, mas sentimos como rejeição. Só que são coisas diferentes. A rejeição raramente acontece em vendas. Olha que interessante. Raramente um cliente fala assim, você nunca mais me procura. Me tira dessa lista que eu nunca mais quero falar com você. Para de me ligar que eu nunca... Raramente existe isso. Geralmente, ou é uma mentira que as pessoas contam porque elas não gostam de entrar em confronto, que é o que acontece em geral em objeção, por isso que a gente ensina um outro caminho para contornar a objeção, né? Então elas acabam mentindo, né? Ou realmente tem ali uma dúvida, uma pergunta, uma objeção que não ficou clara. Mas não é uma rejeição. Só que quando existe um não para o produto, ou enfim, pode ser até para mim diretamente, eu aceito aquilo me bate como uma rejeição. Mas aí você falou uma palavra mágica antes aqui, que é quando você tem um nível de consciência, você entra no jogo, é como se você tivesse assistido um jogo, voltasse no tempo e fosse jogar ele. Então eu sei o que vai acontecer. Então vendedores que sabem muito bem conduzir a venda, eles sabem, por exemplo, o que acontece na abordagem, eles sabem o que acontece na hora que você começa a fazer pergunta. Se você sabe o que acontece, então eu vou me preparar. Então, por exemplo, numa objeção, quando você vai fazer prospecção fria, você sabe a maneira de abordar, você já sabe
95% das objeções. Eu não estou com tempo agora, pode me ligar depois, estou ocupado, estou em reunião. Você já sabe sobre. Se você já sabe, o que você faz? Já prepara as respostas, as melhores respostas para Você vê exatamente. lidar com Eu isso. vou lá vai chover. O que você leva lá? E às vezes até se antecipa, né? Eu tenho feito muito isso. Perfeito. É engraçado, porque você falando fez muito sentido, porque é repetição mesmo, é muito prática. Antigamente eu tinha uma resistência a objeções. Ai, objeção tal. Hoje eu amo e eu quero saber. Aí o tempo todo eu fico perguntando ao meu time, qual que tem sido a objeção? Qual tem sido? Por quê? Porque a gente se prepara, previne e antecipa. Então nas lives eu já vou quebrando objeção. Nas aulas eu já quebro objeção. Isso aí. Eu sei que ela virá em algum momento. Então antes que ela venha, eu tenho que lidar depois remediando. Por que eu tal não coloco na mesa, né? Exatamente, deixa eu prevenir, deixa eu antecipar esse negócio aqui. E aí é muito legal porque os alunos falam, meu Deus, parece que tá adivinhando o que a gente tá pensando. Porque vai aí vir. eu falo assim, talvez você esteja pensando isso e isso. Era exatamente isso. E aí eu vou e entrego a resposta. Nossa, faz sentido. E aí a pessoa já chega Exatamente. comprada ali, sabe? Ela fala, me convenceu. Tati, você deu a resposta exatamente da pergunta que você fez. Então, como é que Sim. pode diminuir quando você faz as etapas do funil? Então, qual que é a jornada que seu cliente tem para compra? A hora que eu entendo isso, e aí derruba um mito, né, que existe muito, que é a jornada de venda, né? Qual que é a jornada de venda? Na verdade, não existe mais jornada de venda, existe jornada de compra e você monta a sua jornada de venda baseada na jornada de compra. Principalmente agora com o multicanal, que a gente estava inclusive falando de ferramentas sobre isso, né? Sim. O cliente às vezes ele quer começar por um lugar, aí depois ele quer tirar dúvida por outro, quer receber o orçamento por outro e fechar por outro. Então assim, mas dá trabalho. Sim, dá trabalho. E seria muito você tem que se melhor se não adaptar. desse trabalho, com certeza, Seria. tá? Mas hoje, de verdade, quem manda, essa frase é velha, quem manda é cliente. Hoje é. Ele tem o poder de tirar dúvida, né? Eu falei no podcast há pouco tempo que viralizou o vídeo falando que o papel do vendedor, ele é mais hoje um papel de curador, né? Então ele pega as informações que está em você, cliente, pega as informações que eu tenho sobre o produto e a gente vai junto tentar chegar numa solução que faça sentido para os dois lados. Antigamente não, antigamente ele vinha até mim, eu como vendedor tinha todas as informações e eu te educava. Quem é da minha idade um pouquinho para trás vai se lembrar como é que você saía para comprar carro. Você saía de concessionária em concessionária. E você adquiriu conhecimento lá. Inclusive, até para saber o preço do custo, por exemplo, de um carro, a nota fiscal ficava guardada. Hoje não, hoje o preço está ali no vidro, né? Claro, por quê? Juros, quando está tudo ali os números, porque hoje você tem acesso. Você busca na internet, você não precisa nem sair de casa. Já. Verdade. Hoje, em geral, nos números, 75% das informações que um cliente precisa ter para tomar uma decisão, ele já tem quando ele entra em contato pela primeira vez com o vendedor. Então, 75% das vendas já foi embora, né? Então, como é que você diminui a objeção? Entendendo essas etapas. Então, lá a gente também, que nesse dia a gente recebeu, é bem raro, mas a gente recebeu um cliente, que já foi cliente meu, e aí ele de uma grande empresa, ele falou, Thiago, olha, eu fui abordado por um vendedor, que é o nosso, na verdade eu quis saber valor, e aí ele citou algumas coisas e citou algumas coisas de valores antes, mas não perguntou um monte de coisa, mas sem saber. Aí eu falei, olha, por que nós fazemos isso? Porque projetos grandes, né, a gente entende, então tem todo um projeto de pergunta. Quando a gente entende que o projeto talvez é muito grande, a gente, em geral, valida algumas informações e faz uma previsão de valores. Por quê? Porque projeto grande nesse, você vai colocar para conversar com RH, depois você vai conversar com a área de compras, depois você quer conversar com o gerente de vendas. Aí eu vou chegar daqui 2 meses, não é o valor que tem para lá. Então eu preciso entender, esse é um valor que você imagina estar dentro do seu budget? Né? Pode você nem saber exatamente, mas isso é algo comum em se investir no seu negócio? Ah, não, nós nunca fizemos com você, mas nós já contratamos, sei lá, uma vez algum treinador na área de finanças e investimos esse valor. Bom, então beleza, então faz parte, vamos para cima. Né? Por quê? Porque eu não vou continuar uma ligação, eu não vou continuar um negócio que toma o tempo da minha equipe comercial e o seu, se a gente não tem os indicadores básicos, né? Que aí pode ser Bunch, Champ, Spin, que são modelos de qualificação, que ali levanta informações que você precisa. Então, se você, por exemplo, não é um decisor, né? Qual o nível? Com quem você decide? Eu decido pelo menor preço, por exemplo. Tem algumas empresas, principalmente do governo, que entram em contato, é licitação. A licitação a gente nem manda, a gente nem continua, porque meu preço é o mais caro do meu segmento, não vou mandar, não vou perder esse tempo. Então a gente antecipa essas objeções. Então quando você faz uma boa abordagem, o perfil que você abordou
É o perfil, né, de que pode comprar o seu negócio. Você faz boas perguntas, né? E aí, se você faz boas perguntas, você faz uma proposta que faz sentido para ele. Porque agora eu sei se ele gosta de beterraba ou não. Não adianta falar que beterraba vai dar 20 anos de vida. E eu falo de beterraba porque assim, é a única comida que eu não como. Eu tenho horror, eu não sei se é de outras vidas. Não sei se eu morri soterrado por um caminhão de beterraba em outra vida. Eu tenho um horror com beterraba, nem chego nem perto. De resto, eu como tudo. Então assim, fala, Thiago, mas beterraba você vai viver 20 anos a mais. Eu prefiro viver 20 anos menos e não ter contato com beterraba. Eu tenho horror a beterraba. Então, quer dizer, não adianta você me vender um negócio pelo benefício. Né? Eu tenho que vender o negócio por aquilo que quem compra dá valor. Faz total sentido. Então, porque às vezes o vendedor ele quer cumprir o protocolo e ele quer falar absolutamente tudo que tá lá. Não, a gente desenhou aqui as características e os benefícios de cada produto. Então deixa de falar tudo. Exatamente. Eu vender palestra, treinamento, exatamente isso. Não adianta falar que você tem 145 formações de algo, se para ele talvez a formação não vale a pena. Talvez o que ele queira saber é se você já fez um treinamento parecido com esse numa empresa do segmento nosso. Por quê? Porque, olha o poder da pergunta, porque ela já contratou uma vez uma empresa que foi dar treinamento, que não tinha experiência e foi horrível para ela. E aí o principal fator de decisão não é a quantidade de benefícios que você entrega para o cliente. É primeiro a segurança daquilo que ele não quer. Sim. Então, se ele já teve uma má experiência, o Raul Candelô chama de irritadores, né? Se você tem irritador, quais são os irritadores do seu cliente? O que tocar no assunto para ele irrita que ele não quer de jeito nenhum? Essa primeira parte para você começar a fazer uma venda, o que ele não quer, e depois você vai fazer a apresentação. Então, não adianta falar que você tem 200 horas, 40, é o que a pessoa quer. Por que a gente tem uma taxa de fechamento tão grande, mesmo cobrando muito mais do que as concorrências no nosso segmento? Porque a gente entende exatamente o que dói nele e a proposta é como. Eu não vou falar que eu atendi 4.200 empresas, eu vou falar, a minha proposta é baseada exatamente na dor dele. O que eu vou fazer lá? O treinamento vai resolver essa dor, essa dor, essa dor. Pronto, ele bate o olho e fala exatamente isso aqui. Não precisa falar os outros 52 coisas que a gente faz também lá. E isso envolve um feeling, né? Uma sensibilidade do consultor, porque muitas pessoas têm resistência a script de vendas. E eu acho que é importante ter um roteiro, ter um script de vendas, assim como nas palestras. É importante ter o roteiro das palestras também, é fundamental ter uma estrutura a ser seguida. Só que uma das coisas que eu passo até inspirado naquele filme Nasce uma Estrela, lá tem uma parte que me chamou muita atenção, que foi quando a Lady Gaga tava treinando, e ela não era atriz até então, é cantora, e ela tava treinando e buscando a técnica e tal, aí na hora da gravação, o Bradley virou pra ela e falou assim, ó, agora esqueça as técnicas, você já estudou, você já treinou, você já repetiu tudo que podia repetir, agora esqueça as técnicas, tá na hora de você entrar com a alma, com o coração, com emoção, e eu vejo que isso acontece com os palestrantes e com os vendedores. Você tem que ter um script, você vai estudar, você tem que saber tudo quanto é técnica possível. Aí, na hora da venda, esqueça as técnicas, porque se você repetiu o suficiente, isso está no piloto automático, isso está dentro de você. Agora, não é o momento de falar, não, deixa eu ver se eu não esqueci nenhuma pergunta aqui do meu script. Deixa eu ver se eu não esqueci nenhuma pergunta aqui do meu roteiro. Não! Está na hora de você ir lá e entregar, assim, de corpo e alma, estar genuíno, sabe, ouvindo, com atenção a todo o cliente, né? A entrega no palco faz muita diferença isso, porque... principalmente quando você começa a atuar com grupos de pessoas que já assistem palestras. Por exemplo, você começa em empresas maiores, essas empresas em geral estão acostumadas a fazer convenção de venda. Então, assim, representante comercial, às vezes ele tem 8, 9, 10 passos ali. Então, imagina que ele participa de 10 convenções por ano. E se ele trabalha 15 anos com isso, então faz 10 vezes, que são 150 convenções que ele já participou na vida. E ele bate o olho e ele sabe se é genuíno aquilo lá. Né? Então, e essa parte da genuinidade, sem dúvida nenhuma, com vendas é a mesma coisa. Eu falo, mesmo que você não tenha técnica, ele tá perfeito sua colocação, assim, vamos supor que você nunca tenha estudado técnica de vendas, mas se você for genuinamente interessado na outra pessoa, você consegue conduzir uma boa venda. Um exemplo, estamos aqui conversando, aí, pelo contrário, você não está, inclusive está noiva, mas você está com desafios pessoais no seu relacionamento. Aí eu sou um amigo, se você fala, olha, eu estou com um desafio, papapá, eu não tenho nenhuma curso de terapia, nada, nunca fiz, não sou, sei lá, sou contador lá no interior, não sei o que, da prefeitura. Mas eu estou genuinamente interessado. Por quê? Porque eu sou seu amigo, aí eu começo a fazer, pô, Tati, mas você já tentou fazer isso? Mas vocês conversaram? Mas você não acha que você não tem um pouquinho também de culpa nisso? Mas por que você não fez diferente naquilo? Mas você acha que realmente faria? Olha só, mas por que saem essas perguntas? Eu não tenho nenhum padrão. Em geral... Não tem nenhuma técnica ou estudo para isso. Zero. Mas o ato de estar genuinamente interessado na outra pessoa... Sim. Primeiro que a gente queria um rapport, que é a primeira etapa para que um cliente possa falar sobre as dores, os problemas dele. Então essa é a primeira parte. E a segunda é que naturalmente eu vou entender, eu vou te perguntar e eu vou escutar porque eu estou interessado em te ajudar.
Então você vê, não tem técnica nenhuma. Agora, para que serve um roteiro? Né? Porque o script, o roteiro tem essa a etimologia, né? Tem uma diferença. Mas por que serve? Porque para ele começar, para ele saber o que é na primeira parte, para onde ele vai e onde ele tem que mais ou menos terminar. Né? Se ele tiver que seguir aquela frase, obviamente é igual quando no roteiro você vai estudar. Você esquece uma palavra, você esquece toda a palestra. Né? Então não faz sentido você decorar, mas você entender por que eu tenho que fazer essa primeira parte. Essa primeira parte, quem está do outro lado não te conhece. Ele recebe um monte de ligação, imagina que ele recebe 50 ligações por dia e deve ter 500 e-mails por dia para ver. Então imagina ele na situação dele, para ele parar de escutar. Então olha só, eu coloco ele dentro de um contexto, falei, por isso que eu faço essas perguntas. Então ele começa a entender daquilo lá. Aí depois vai ficar natural, igual dirigir, igual dar palestra. Mas vou dar aqui um depoimento meu de palestrante, né? Eu fiquei, pelo menos ali, durante uns 7 anos da minha vida, eu passava a palestra inteira. Antes da palestra de 2 horas, hoje a gente adapta melhor, que é geralmente 1h15, até 1h30, né? Palestra especificamente, em geral se encaixa bem. Mas antes era 2 horas, eu passava ela, por exemplo, eu ia ter palestra na terça. Eu passava ela inteirinha na segunda-feira, na frente do espelho. Inteirinha. Todas as vezes você passava? Uns 7 anos da minha vida. Fera demais. Então assim, eu passava por quê? Porque eu usava essa técnica quando eu trabalhava com vendas e eu tinha que ligar e eu me sentia mal. Tendo que ligar, parar a pessoa, pedir agendamento, e eu agendava para mim mesmo e ia visitar. Então eu chegava na frente do telefone, fazia atividade, pegava o telefone e ligava. Então eu simulava uma pessoa afável e uma pessoa mais pragmática. Então para pegar os dois lados, como é que eu dava agendamento. E com palestra a mesma coisa. Então, por exemplo, as piadas, a história, exatamente como eu ia fazer, eu fiquei durante anos fazendo. Inclusive, quando eu já estava com um volume bom, cobrando por aquilo, que é só bom lembrar que eu fiquei entre 6 e 7 anos dando palestra sem cobrar nada, porque era ruim, eu era ruim. Não tem muito que... É o que eu falo, é amador. É amador. Se eu fosse bom, as pessoas... amador, né? Quando eu vou jogar bola, eu não tenho que dividir com o pessoal a hora, cada um paga 50 e aluga quadro, né? O profissional vai lá e ganha para fazer isso, né? É a mesma diferença. Então eu fiquei anos dando palestra de graça, porque eu era ruim, ninguém tinha disponível. Então eu ia treinando. Então tentei modelos, script, babá. E depois já rodando e ganhando para isso, eu repassava um dia antes 2 horas na frente do espelho, eu passava o que eu ia fazer. Aí eu fazia, aqui é a história, então eu vou fingir que aqui riu. Se riu, eu continuo com essa. Se não riu, eu pulo e continuo com a história. Eu fazia exatamente isso. Caraca, que incrível esse relato. Você consegue pegar, como você falou, o feeling. Aí você bate uma piada, né? A gente usa os 3 primeiros minutos para tocar o resto da palestra do treinamento, né? Sim. Então aí eu começo com uma abordagem emocional, por exemplo, daquele perfil, faço 2, 3 piadas, vejo qual piada encaixou. Se encaixou a piada, eu sei que eu vou continuar de uma maneira. Se não encaixou as piadas, eu sei que eu tenho que continuar de outra. Né? Aí ali vai desenrolar. Isso aí me lembrou uma frase sua que eu parafraseei para os palestrantes, que é uma frase que você diz uma vez assim, se os vendedores treinassem tanto quanto um médico, só existiria vendedores multimilionários. Né? E eu falo a mesma coisa para os palestrantes. Se os palestrantes treinassem tanto como um médico estuda, cara, só teria palestrante multimilionário, porque é uma profissão que paga super bem, só que as pessoas não estão dispostas a ficar na frente do espelho, ou a se gravar, ficar filmando e treinando sozinho em casa, sabe? Você se vê. Você se vê. A parte de gravar é a parte mais difícil. Eu vejo. Pra mim, tá? Eu não vou generalizar. E é mesmo. No meu treinamento de oratória, a gente filma a pessoa e depois a gente assiste junto com ela pra dar feedback. O pessoal fica apavorado. Não, eu vou ter que me assistir junto com você ainda e receber feedback. Não quero me assistir, não. Eu falei, bora, vamos olhar. Vamos se olhar ali. Mas é um desafio mesmo. Mas é que mais evolui, Natasha? Porque é onde você percebe coisas que você não sabia. É tipo vícios de linguagem. Nossa, eu nem percebia que eu tinha esse vício de linguagem, não é possível. E que esse cacuete aí, essa mão fazendo sempre assim. Então você começa a se ver mesmo, aí você entende por que não tá tão magnético, por que não tá hipnótico, o que poderia ser diferente, poderia ser melhor. Faz diferença. Às vezes você acha que tá com energia, mas aí você olhando na câmera, fala, não tô com... Tô morrendo ali. Talvez o tom de voz esteja, mas o corpo não tá falando. Exatamente. Né? Então, a parte mais dolorosa, é muito você se assistir. É igual quando você grava um áudio e se ouve, né? Você fala, essa é minha voz, né? Pois né? E é isso que as pessoas escutam. Mas sem dúvida nenhuma é a parte que mais evolui. Sim. Essa parte de gravar e assistir.
E pra quem tá nos assistindo aqui, vai concordar. Fala, nossa, eu não gosto da minha voz mesmo, não. Não gosto de me assistir mesmo, não. Enfrenta. Esse enfrentamento faz a diferença. Porque também é a sua oportunidade, a sua chance de melhorar, de aprimorar. Se você prefere não ver, tipo, eu tô doente, mas eu nem vou fazer exame no médico pra não descobrir que eu tô doente. A doença não vai sair de lá. Quanto mais cedo você descobrir e resolver isso aí, tratar lá na raiz, melhor, sabe? Então não adianta você fugir, fingir ser cego pra isso. Vamos resolver logo, que essa é a atitude dos campeões. A exposição, né? Tem vários livros, tem um que prova bastante com bastante pesquisa, né? Tem gente que é muito cética e precisa de pesquisa, né? O cara mais analítico. Que é o Originais, né? Como os inconformistas mudaram o mundo. Então lá, ele é um dos, né? Mas lá no livro tem vários estudos, então é legal que no mesmo você encontra vários estudos lá sobre isso. Que a genialidade está muito ligado à exposição. Né? Então, assim, coisas grandiosas, grandes ideias, está muito ligado à exposição. Então, por exemplo, volume de vezes que se faz. Então, talvez o mais marcante que as pessoas conheçam mais são os grandes músicos, né? Beethoven, Bach. Então, Beethoven, não vou lembrar certinho o número, mas talvez, assim, de todas as músicas que ele compôs, 3 ou 4 são consideradas aí, ou reconhecidas por todo mundo como as maiores de todos os tempos. Ele compôs mais de 1000. Né? Você vai para Bach, é a mesma coisa. Ele compôs ali, acho que algo em torno de 1300 e pouco, e você tem 2, 3. Então ele mostra, ali ele inicia incrível. O texto assim, mas ele mostra, então assim, a quantidade de exposição está muito ligado a grandes feitos, né? Quando você olha, por exemplo, para os Estados Unidos, por que você tem os Estados Unidos dominando Prêmio Nobel, esportes, enfim, praticamente quase todos os segmentos? Porque quando você olha a quantidade de exposição, ele é muito maior. Quando você olha para a China, por exemplo, que ainda tem muitas informações, dados que a gente não tem acesso, nebuloso, né? Sai de lá só o que eles permitem, mas quando você vê pelo volume de oferta, quando eles abriram as portas não só para os negócios, mas para esporte, né? Começaram a fazer trocas, e aí você tem uma pessoa exposta a isso, né? 24 horas e 1 bilhão de pessoas expostas, é óbvio que você vai ter mais resultados, né? E por isso que muita gente... Existe uma discussão muito interessante sobre genialidade, né? Por que você não consegue se lembrar de gênios atuais? Você vai lembrar sempre de gênio, sei lá, qual que foi o último, né? Sei lá, Einstein, você vai lembrar de alguns mais antigos. Einstein talvez seja o mais recente, né? Quando você fala de gênio mesmo. Talvez o Bill Gates, mas eu falo que talvez quando ele morrer, talvez a gente vai entender quão gênio ele foi, né? Igual Steve Jobs. Teve que morrer para ficar. Mas em termos de genialidade, você tem mais antigos. Por quê? Pelo tempo. A genialidade estava muito ligado, obviamente, ao seu nível de interesse, inteligência, obviamente, né, que isso impacta, mas pelo tempo de exposição. Pode pegar todos os grandes gênios, é pelo tempo que teve. E hoje a gente tem pouco tempo para ficar se expondo muito, né? Você tem que acertar aí muito rápido. Tem aquela famosa troca que a pessoa era excepcional com 1000 horas, né, de prática. Hoje nós falamos que a pessoa, a empresa, enfim, ela é excepcional quando ela tem 1000 tentativas, né? Que é a pivotar. Né? Então, quando você testa muito rápido e testa muito, você vê o que é errado, vai tirando e vai fazendo o que é certo, investindo mais dinheiro lá. É a base de tráfego, de marketing digital, né? Você vai vendo, vê o que tem custo maior, vou tirando, vou limpando e vou fazendo o resto. Então, essa velocidade diminui essa questão da genialidade, mas vendas e palestra assim, talvez sejam as coisas mais parecidas que existem. Ainda que você não esteja vendendo no palco, não estou nem falando de pitch de venda, mas é muito. Porque existe uma preparação, existe um início de rapport, a pessoa precisa te comprar, ela precisa confiar, acreditar em você e no final ela tem que ter certeza que valeu a pena aquele tempo que ela ficou com você. Nossa, né? Então, ótima descrição. Esse é um trajeto igualzinho e está muito ligado à exposição. Eu acho que por que hoje a gente consegue dominar tão bem e a gente volta 8 de cada 10 lugares que a gente vai, a gente volta. Né? E nós temos NPS de 9,70 e pouco para cima. Né? A gente só não volta se talvez a empresa depois continuou com outra etapa, se ela foi vendida ou se teve um problema de fechou. Mas em geral a gente volta em quase todas as empresas. Né? Assim, 100% a gente vende alguma coisa a mais. Então quer dizer, encaixou. Mas por quê? Pelo volume de exposições. Então, você imaginar que de forma profissional eu estou fazendo aí 120 eventos por ano há 8 anos, tirando todo o tempo que eu fiz lá, né? Fiz dentro de cadeia, fiz para professor de escola estadual, fiz para criança de escola estadual, fiz para adulto. Impossível não se desenvolver com tudo isso.
Não tem como. E a Toda gente poderia até técnica colocar palestra esse nível de exposição que você trouxe como uma questão de aumento das probabilidades. é matemática. Né? Porque a questão da música que você colocou eu achei genial, porque é aumento de probabilidade. Eu quero fazer a primeira música e essa música já viralizar. A gente vê muito isso na internet. Meus vídeos não viralizam. Mas peraí, quantos vídeos você faz? Primeira semana Quantas de- lives você faz? Meu podcast não viraliza. Recentemente viralizou vários trechos. Aí meu time, nossa, Tati, o que a gente tá fazendo diferente pra viralizar? Falei, já tá chegando no 100º podcast, né? Então já vai ganhando bagagem, vai ganhando experiência pra isso. A partir do 100º começa a dar sorte. Começa a dar sorte. É uma magia que acontece, é um número cabalístico que passou de 100, começa a dar sorte. Eu tava falando aqui pra Tati, né, e eu tava falando, antes de ligar as câmeras, eu queria deixar aqui registrado, né, a minha admiração do seu trabalho, Tati. Por que eu fiz isso antes de fazer em público? Porque em público é muito fácil, o pessoal fica puxando o saco um do outro, tá? Principalmente quando é convidado pro podcast, mas a gente se conhece há bastante tempo, o tamanho de admiração que eu tenho. Os seus resultados são incontestáveis, mas a frequência e há quanto tempo vem fazendo com o volume, né? E o inconformismo que você tem de sempre estar buscando, se juntando a outras pessoas, a quantidade de risco que você corre. E eu vou falar um deles que talvez seja o que mais dói na pessoa, financeiro. Se você for pegar hoje quanto que você investe por ano em participar de grupo de mentoria, muita gente não estaria disposto nem a investir em casa para ter aluguel como retorno financeiro. Quanto mais em conhecimento, que é mais difícil ainda as pessoas investirem. Então, parabenizar isso, e não tem... Eu nunca vi gente minimamente inteligente, não precisa ser gênio, não. Se for gênio, facilita mais, né? Mas se não for minimamente inteligente, honesta, porque aí você vai se juntando com outras pessoas, não é só porque ser honesta, né? E que trabalha duro, eu nunca vi. Você pode ser bilionário, você pode ser multimilionário, você pode ser um pouquinho milionário, você pode ter uma vida legal, não sei, mas você sempre vai estar evoluindo, você sempre vai estar melhor. Você sempre vai estar melhor. Eu nunca vi isso aqui dar errado, né? Então, assim, primeiro parabenizar isso, é a fotografia que a gente vê realmente, o pessoal te admira muito lá no SV, né? E com palestra não tem como. Se você tem né, você não precisa ser um faixa preta para ensinar uma faixa branca, né? Se você tem algumas técnicas de faixa azul, né, de um faixa roxa, eu tenho certeza que tem muito faixa branca precisando do que você fala. Se você colocar isso de forma técnica, né, com os passos, o roteiro, abordagem, né, sentimento, ligação, apresentação de comprovação e um encerramento que faça sentido de tudo isso, é impossível as pessoas não querendo escutar. E aí o seu dinheiro vai ser proporcional à quantidade de pessoas que você impacta. Sim. Né? Então isso sem dúvida nenhuma. Mas é uma atividade maravilhosa, se paga muito bem, né? Mas é uma atividade como qualquer outra, que você tem ali a maior parte brigando ali pela migalhinha e uma fatia em cima. Mas justamente acho que por isso que você fez aqui o resumo que eu fiz da tua carreira. Né? Não, e é interessante você trazer isso aí, porque a gente fala, né? Nossa, tem que pagar o preço, é o desafio. Mas peraí, você não quer ter desafio para daqui a pouco ganhar 30 mil reais por palestra, 60 mil reais por palestra? Como assim? E é muito legal isso. A gente estava conversando aqui nos bastidores, na hora que você me parabenizou, você pegou e falou assim, nossa, eu admiro porque eu sei para mim o quão difícil é. E para mim também é muito difícil, porque eu tenho um perfil, eu acho que é o mesmo perfil do DISC que você, que é dominante influente. Influente altíssimo. Todo mundo trabalhou com venda. Exatamente. Se deu mais ou menos bem, tem esse perfil. Exatamente. E o influente odeia rotina. A gente sempre quer um estímulo novo, sempre quer uma coisa nova. Então, assim, eu tenho que fazer essa respiração que você fala. Vamos lá, repetição. Vamos lá, constância. Que eu sempre falo, a gente nunca vai ser extraordinário em nada antes de ser constante. Então, assim, minha vontade é começar os projetos e falar, alguém continua aí que eu já tô buscando outros. Sabe? Essa é a minha vontade. O meu perfil, e acho que da maioria do pessoal que empreende, principalmente. Né? Sim. Então, o pessoal que é empreendedor aqui, em geral, ou que tem um perfil... Em geral, né, o empreendedor ele tem um viés de perfil comercial, né? Ele tem um pouco mais ali. Tem esse perfil. Né? Então é muito comum e é desafiador. Eu tenho lá todo, graças a Deus, uma equipe que eu jogo pra cima e a galera vai se arrumando. Mas até conseguir ter condição de ter uma equipe de arrumar minha casa, desde 2014, toda semana tem vídeo no meu YouTube. Aí. Então assim, você vai falar se você gosta. Tati, vou falar isso porque eu já falei nas palestras, tá gravado em outros lugares também, mas só pra deixar registrado. Se eu pegar a minha rotina do mês, certamente, sem errar, metade, 50% do que eu faço, eu não gosto. Eu tô igual. Tá? Eu tô jogando baixo que é pra não errar. Porque tem mês se eu fizer... então eu saí de vendedor para empreendedor. Reunião com o contador. Nossa! É umas partes que eu mais odeio. Financeiro, vamos ver fluxo de caixa, contrato. Eu vim uma hora viajando de Campinas pra cá. Uma hora falando com a Dani, meu financeiro. Ela me repassando com áudio, porque eu não conseguia ver ali. Sim. Passando linha por linha. Nós trocamos agora, criamos uma hold, né, por causa das empresas.
Aí você troca modelo tributário, então pô, o que você estava acostumado não vai. Olha, só que você tem que fazer. Né? A minha equipe aqui, né? A minha equipe, eu consegui criar essa cultura agora que a minha equipe me cobre. Isso é mágico para quem quer crescer, mas é muito desafiador, principalmente para quem tem várias empresas. Por exemplo, porque uma empresa minha, ela me cobra. Todo mundo naquela empresa me cobra para aquela empresa. Essa outra empresa, o pessoal trabalha lá. Eles me cobram 100% por minha atenção lá. Aí eu tenho uma outra empresa e aí eles querem 100% de atenção lá. Então, você criar essa cultura é muito legal, porque eles te cobram mesmo, Thiago, ó, tá faltando vídeo. Não deixa a peteca cair, né? Assim, Tati, é o preço que você paga pela escolha que você faz e pela falta de habilidade ou disposição que você tem. Então, por exemplo, se para mim, né, ser organizado é difícil ter uma rotina, processo, mas eu preciso fazer porque eu escolhi esse aqui, alguém vai te cobrar ou você vai pagar para alguém. Então, alguma coisa vai pagar. Você vai pagar com esforço, que é o estresse de fazer algo que não é natural teu, que é fora do perfil, ou você vai pagar para alguém fazer. Enquanto você não tem dinheiro para pagar para alguém fazer, você vai ter que fazer. É nessa parte que a maioria do pessoal de palestra desiste. Quer ficar um ano repassando na frente do espelho, se vendo, olhando, gravando e recebendo feedback ruim pra caramba. E aí eu vejo muitas pessoas falando assim, não sei se eu tô disposto a pagar esse preço para empreender, ou para ser palestrante, ou para vender. Beleza. E aí, o que eu comento? Eu comento assim, tudo na vida você tem um preço a pagar. Se você não escolher antecipadamente pagar o preço porque você escolheu, porque você está no controle, tem a liberdade para isso, a conta chega no final. Então, por exemplo, eu tenho a opção de não pagar o preço e ir para academia. Não quero me desgastar na academia, dói, é desconfortável, não curto. Eu não vou pagar o preço para ir na academia, não. Mas a conta vai chegar de você estar no sedentarismo, de você estar acima do peso, da doença, da enfermidade vir. Sim. Então, tudo na vida, sabe? Até eu falo assim, até para você trabalhar num trabalho que ganhe R$100 por semana, sei lá. Até nisso, a conta vai chegar para você, sabe? E eu, como fui muito pobre no passado, assim, a ponto de ter que escolher entre andar de ônibus ou comer, porque eu não tinha dinheiro pros dois, eu lembro sempre daquele episódio do Lobo de Wall Street, né? Tem uma parte da cena, assim, do filme, que ele fala assim, gente, eu sei o que é ser pobre e eu sei o que é ser rico. Eu sei que não tem nada para comer e eu sei o que é você chorar dos seus problemas numa limusine. E eu te garanto, é muito melhor você chorar dos seus problemas numa limusine. Então, isso aí me descreve, me define, sabe? Porque, de fato, eu já vivi as duas. E eu falo assim, hoje eu tenho problemas? Tenho. Hoje eu tenho que pagar preço? Tenho. Só que é muito melhor pagar os preços que eu tenho hoje do que lá do passado, de não ter muita escolha. Né? Eu era obrigada. Hoje não, hoje eu tenho a liberdade de escolher o que eu quero, o que eu não quero. Se eu estou disposta a pagar esse preço, eu não estou disposta. E essa liberdade, ela não tem preço, né? É o meu drive também, né? Eu acho que você jogar um jogo alto em qualquer segmento, seja você médico, uma faxineira, uma copeira, um engenheiro, qualquer, né? Seja um estudante, qualquer que seja a sua atividade, uma esposa, um marido, um filho, enfim, qualquer jogo em alta performance, ele vai exigir abrir mão, né? Tem uma frase, eu uso bastante essa, né? Se você não escolhe o momento que você quer, eu vou ser mais polite aqui, mas se você não escolhe o momento que você quer se ferrar na vida, você passa a vida inteira se ferrando. Né? Então, assim, você escolheu o momento que você se ferra, vou pegar vários exemplos meus, né? Trocar eu poderia começar a comprar um carro meu próprio, então prefiro andar de ônibus e gastar em educação, por exemplo. Foi uma escolha. Não sair e estudar do que... Então, assim, esses momentos da vida, né? Rodar, como muitas vezes rodava por 3, 4 mil reais para palestra, rodava 600, 700 quilômetros de ônibus para ir dar palestra no lugar, né? Ia de graça, rodava 500 quilômetros de carro, bacava do próprio bolso, porque era uma oportunidade para... Esses momentos fizeram com que hoje eu possa escolher o que eu vou fazer ou não. Né? Os problemas, eles aumentam. Hoje eu tenho decisões muito mais impactantes do que eu tinha antes. Então, assim, a minha decisão, ela reflete a vida de 50, 70, 100, 150 pessoas. Elas são mais difíceis, mas eu consigo ter gente do meu lado para me apoiar e eu consigo fazer escolhas, inclusive de momentos que eu vou tomar decisão. Eu não preciso ficar a vida inteira tomando decisões para a sobrevivência. Mas isso é um drive meu. Tem gente que, para ele, jogar o seu futebolzinho de terça e quinta é o seu ápice, é o seu teto. E não tem nenhum problema com relação a isso. Até porque eu adoro tomar uma e adoro hoje eu gosto de assistir futebolzinho dos outros, para ficar xingando, cornetando. Mas hoje eu não tenho mais condição, tenho problema de joelho e tal. Mas eu adoro.
Mas se a gente dependesse das pessoas que fazem só futebolzinho terça e quinta, o mundo, a gente não tem nem a roda inventada, nem o fogo. Então, essa é mais do que uma escolha, ô Tati, é o que você não quer. Sim. Essa, para mim, é o principal motivador. Inclusive, tem aí, né, os 4 princípios do livro. O segundo, para mim, que é o que muda o mundo, que é o inconformismo. O inconformismo é o ato de você executar porque você não aceitou mais aquilo, não é o desejo. Então, por exemplo, para mim, o que faz emagrecer não é o desejo de perder peso. É o ato de você não aceitar mais, por exemplo, uma humilhação, não estar bem de saúde, não caber numa roupa. Você faz uma mudança e quanto maior é um conformismo. Porque quanto maior é a mudança, maior é o sonho, mais coisas difíceis tem durante a jornada. E essas coisas difíceis, elas não são superadas com desejo, tesão. Elas são superadas pelo conformismo. Então, por exemplo, eu não quero nunca mais ter que ficar escolhendo entre comer e andar de ônibus. Essa decisão faz você trabalhar, não o ato de ter um carro. Porque o prazer ele é muito periférico. Qualquer desafio, o cérebro, que é a natureza nossa, é fazer a gente se afastar de dor. Então tudo que é mudança, novidade, risco, né? Tudo isso, o nosso cérebro ele está todo dia falando para a gente não fazer. Então olha que briga injusta que a gente tem, né? Porque lá dentro dele também é o mesmo espaço em que a gente vai ter que executar. Então o que faz a mudança? O ato do inconformismo. Então o que faz uma pessoa se expor que é tímida? O ato dela nunca mais querer não aproveitar oportunidades na vida. Então para mim essa decisão sobre o que você não quer da vida é o que faz as pessoas conseguirem grandes sonhos. Eu acho que ninguém fez grandes sonhos porque ela teve grandes desejos. Em geral, ou foi um grande impacto que ela teve, ou as pessoas olhou e viu um filho, por exemplo, sem condição de ir para um hospital, né, ficar 8, 10, 12, 15 horas, né, esperando numa fila porque não tinha dinheiro para pagar um médico particular. Né? E quando a gente fala da questão do dinheiro chorar na limusine, né, eu falo que qualquer... E aí tem bastante confusão, as pessoas elas têm dificuldade de interpretação de texto, mas eu falo que qualquer dor, qualquer prazer com dinheiro, ele é 50% maior o mesmo prazer do que sem. E qualquer dor com dinheiro, ela é pelo menos 50% menor. E aí a pessoa fala, você está falando besteira? Eu vou dar um exemplo então, as pessoas vão poder, porque às vezes você não der um exemplo, é difícil, as pessoas têm déficit cognitivo, que é um nome bonito para jumento, né? Então a gente chama de déficit cognitivo. Aí a pessoa não consegue Quando a pessoa compreender. quer interpretar do jeito que ela quer, né? Ela quer, Tá ou ela travada. tem dificuldade de interpretação, tem dificuldade, Sim. que é um grande problema aqui. Vou pegar um exemplo, meu pai. Meu pai ele partiu em 2018, ele teve uma sequência de doenças e o câncer judiou demais dele na última etapa. Eu pude dar os melhores médicos, um quarto particular, um conjunto de enfermeiras para o paliativo. A partida dele foi dolorosa, né? Perder ele, não existe dinheiro mais ou menos, mas a família estar próxima e essa dor ser menor pelos cuidados paliativos, né, que o dinheiro deu de ter no melhor hospital, com o melhor médico, os exames de qualquer lugar do mundo, para que tivesse certeza que a gente fez tudo na vida. Todo esse peso da dor dele, que não tem dinheiro isso que pague, mas essa partida dele foi menos dolorosa para ele e para nós, porque tinha dinheiro. Nossa, então, faz assim, muito sentido. Você não vai evitar a dor, você não vai evitar a partida, a pessoa morrer. Mas sem dúvida nenhuma, um ente que parte e você não tem dinheiro para comprar um caixão, por exemplo. Olha que situação tomar uma decisão nesse momento. Você consegue piorar, já é um negócio ruim. E sim, algumas pessoas mais bitoladas poderiam pensar, tá bom, mas você teve dinheiro, o dinheiro não salvou a vida do seu pai. Ok, mas o do pobre também não vai e a salvar. falta de dinheiro também não. Exatamente. Provavelmente teria ido antes. Porque falta de dinheiro gera um monte de desgraça. Falta de dinheiro, a pobreza, ela é engraçado, porque assim, existe um tabu sobre que está muito ligado a sucesso de exposição, porque a exposição tem um ego muito forte. Não tem como, né? E isso tem que estar ligado a grandes objetivos. Sim. Quando você se expõe, tem pedrada e tal. Então, quando a gente começa a falar sobre isso, está ligado com questão financeira. Sem dúvida nenhuma. E ainda existe muito tabu sobre dinheiro. Então, qual é o seu propósito? Para mim, assim, o meu propósito de trabalho é ganhar o máximo possível. E com o máximo possível, eu tenho vários outros pequenos propósitos que contemplam eles. Que é pagar muito bem meus funcionários, que meus funcionários possam ter vidas maravilhosas, que eles possam trabalhar menos mais com a cabeça e ter mais tempo com a família, que os meus familiares possam ter todas as oportunidades que eu consigo conquistar para mim. Então, mas eu tenho tesão no dinheiro. Eu tenho tesão em fazer mais, em estar em projetos gigantescos que envolvam muito dinheiro. Pelo quê? Pelo projeto que o dinheiro vai
proporcionar. Dentro dos meus valores que eu acredito, no tanto que, né, como eu falei para você, né, todo mundo que fala da Tati, você comenta a Tati dentro de qualquer círculo que a gente convive, né, todo mundo tem o mesmo. Pô, cara, correto, trabalhadora pra caramba, parceira, verdadeira. Essas palavras são muito fortes, né? Por quê? Porque parece que se você trabalha pelo dinheiro, você não pode ser correto e valor. Você não pode ter seus valores fortes de ética da sociedade, sendo que você gosta pra caramba de dinheiro e trabalha por dinheiro. Por que não pode isso? Por que isso não pode acontecer? É óbvio que pode. Dinheiro é maravilhoso, o mundo sorri melhor para você. As pessoas têm mais paciência que você tem quando você tem dinheiro. Então o dinheiro, a pobreza ela só traz desgraça. Ninguém que é pobre curte ser pobre. A pessoa não tem disposição ou para ela não faz sentido fazer mais, estudar mais, abrir mão para sair daquele lá. Mas se você falar assim, ó, eu vou te dar uma pílula e automaticamente, sem nenhum esforço, você vai ser rico ou você vai ser pobre. O que você prefere? Ninguém, em sã consciência, a não ser que tiver com algum desafio mental, vai escolher ser pobre. Então a pobreza ela acarreta em doença, porque você não tem, né, você não tem saneamento básico, você não tem conhecimento. E conhecimento, que é a maravilha, né, de estudar disso, né, é que quanto menos você conhece, mais você aceita. Então por que infelizmente o pobre tem dificuldade de sair? Pela falta do... Ele não consegue nem ter o início da revolta. Ele não consegue nem ter o início do inconformismo. Que é um exemplo Fica clássico. Na inércia aí. Muito bom. Porque ele não consegue imaginar que existe um outro mundo. Vou dar um exemplo. Você já percebeu que 99% das classes sociais que existem seus defensores, os defensores que puxaram essa defesa da classe social, eles não são da classe social que eles defendem? Nunca Puxa tinha parado uma de lista. pensar nisso. Verdade. Puxa uma lista. Faz sentido total. Eles não são. E aí tem dois motivos. Grande parte é aproveitador. E aí seria maravilhoso a gente poder tratar desse assunto aqui, maravilhoso. Sim. E o outro é porque talvez as pessoas de dentro, existem os dois lados, não consigam ter a noção que existe um outro mundo. E se não vem alguém de fora, eles não conseguem fazer essa alteração, não conseguem brigar por aquilo porque eles não conseguem. Porque é pela falta do conhecimento. Então, olha que desgraça que é a pobreza. Você não consegue nem se revoltar. Porque você não imagina. No Inconformistas, lá tem a pesquisa, né? Pessoas de classe C e D aceitam pagar mais impostos, 50% a mais do que as pessoas de classe A. Por que elas aceitam? Porque elas não sabem que dá para tocar um país crescer sem ter que ficar aumentando de forma proporcional o imposto. Eles, a única maneira que um país tem para ter dinheiro é cobrar imposto. Então eles aceitam. Então eles não sabem que existe, né? Corte que você pode fazer menor. Eles não sabem que a curva de Laffer, por exemplo, né? Que existe um equilíbrio entre cobrança e arrecadação de imposto, naquele ponto rompe. Então, se eles não sabem, o mundo é assim. Exemplo, quando você que não é advogado, recebe um advogado uma ação, o advogado fala, olha, nós perdemos. E ele fala talvez qualquer coisa que ele queira falar por esse motivo. O que você faz? 99% das vezes. Aceita, fala, tá bom, perdemos. O beleza, advogado puta, é profissional dessa área, fez ele tudo. sabe o que faz, você vira as costas e vai embora. Então, essa falta, às vezes surge muito isso. Então, esse papel que você faz, Tati, de trazer, inclusive... A educação, né? Educação e trazer pessoas, trazer exemplos. Sim. Trazer esses exemplos é muito legal, porque o exemplo não é para humilhar o outro que não conseguiu, é para mostrar para o outro que é possível. Então, talvez, esse é o primeiro motor, né, que a gente chama de consciência. Se eu sei que tem alguém fazendo melhor ou com uma vida mais próspera que a minha, eu nem sei como ela fez isso. Mas se eu vejo alguém, eu falo, pô, pera um pouquinho. Tem uma vida melhor? Peraí, eu consigo... Tem alguém, por exemplo, no meu segmento que está ganhando mais do que eu nem sei o que ela faz. Mas quando eu sei que existe, aquilo gera o segundo motor, que é o incômodo. E aí o incômodo vai virar inconformismo dependendo do tamanho da sua ambição. Que é a personalidade que mais interfere em renda nas pessoas. Então, a segunda é administração de conflito e a primeira é ambição. Então, olha só que loucura. A consciência gera incômodo e o nível de ambição gera o inconformismo. Né? Que o conformismo que é a não aceitação para começar a mudança. Incômodo todo mundo tem. Eu e você a gente acorda. Ou quer um quilinho a menos. Ou talvez a pessoa magrinha quer um quilinho a mais. Eu queria ser mais alto, mais baixo. Eu queria ter mais tempo com a família, ser mais reconhecido. Todo mundo tem incômodo na vida. Né? Eu brinco até a gente chama apelido de tia Namastê, né? Que é aquela que acorda de manhã, manda Namastê, aí manda um gato olhando pro sol e uma frase bonita no grupo de WhatsApp. Aquela que é gratidão, tudo que fala gratidão. Até a pessoa mais grata do mundo, ela tem um incômodozinho. Né? Mas o incômodo não significa mudança. Né? O incômodo, a maioria de nós acorda e volta com incômodo à noite. Ele acorda de manhã e volta para a cama à noite. É só imaginar você e eu, Tati. Nós temos vários disso, mas quem está escutando com certeza deve ter alguma coisa que está incomodando há bastante tempo. Já deveria ter parado de incomodar ou resolvido há muito tempo e a gente ainda não mudou. Né? Você acostuma com o incômodo, o pior. Exatamente. O incômodo não vira inconformismo. Você que já me acompanha há um tempo sabe que palestrar não é só uma profissão,
é uma filosofia de vida. Porque quando uma pessoa palestra, ela consegue não só ter mais autoridade, ter mais network, visibilidade e dessa forma conseguir divulgar o seu produto, o seu serviço e atrair muito mais oportunidades. E é por isso que eu quero te fazer um convite. Vai acontecer a imersão Palcos Milionários. Essa imersão ela é presencial durante 3 dias, em que você entra e começa do absoluto zero. E lá a gente descobre o tema da sua palestra e a gente produz a sua palestra em apenas 3 dias. Mas Tati, e eu que já tenho a minha palestra? Essa imersão presencial é para mim? Sim, porque o nosso objetivo ali é lapidar a sua palestra até ela se tornar realmente uma palestra memorável. E para você saber mais informações sobre essa imersão Palcos Milionários, é só você clicar no link que está aqui e garantir a sua inscrição. Te espero. Qual é o motor que virá um conformismo? A ambição. Quantidade de querer. E ambição não é sobre a quantidade de querer, vamos deixar bem claro. A ambição é mais sobre o que você não quer do que sobre o que você quer. Então é isso para mim que é ambição. O ato de você não aceitar mais aquilo que gera a transformação do incômodo para o inconformismo. Então você está com aquilo lá enchendo o saco faz tempo. Mas o que vai virar uma chave que você decidiu não mais aceitar aquilo? E aí como, você vai procurar no YouTube, vai procurar para as pessoas, vai bater, vai andar a pé, vai atravessar o país. Você vai. Por quê? Porque você não quer voltar mais para aquilo lá. Nossa, isso é muito real. Na hora que você estava comentando aqui, eu lembrei até como que eu venci a timidez, porque as pessoas falam, Tati, você palestrou em 2 estádios de futebol, você palestra muito e tal. Eu falo, eu era uma pessoa bicho do mato, eu era tímida assim, mas era o extremo. Mas como que eu venci isso? Eu perdi um troféu que eu tanto queria e ali me gerou uma ira, me gerou uma revolta. E eu falei, até quando que eu vou perder tanta coisa por covardia? Até quando que eu vou permitir assim ficar escondida, ser anônima a vida inteira e nunca ser reconhecida pelos meus projetos? Então, esse até quando, esse momento do basta, do chega, eu não admito mais, eu não aguento mais isso na minha vida, foi o que me deu gás para buscar ajuda, porque na época eu não sabia como ia fazer isso. Então, eu fui buscar cursos, treinamentos, livros, buscar ajuda e me desenvolver na parte de comunicação. Mas se aquilo não tivesse acontecido lá atrás, se eu não tivesse muita clareza do que eu não quero para minha vida, talvez até hoje eu estivesse ali, tô conformada em ser anônima, sabe? Eu tô conformada em ninguém... Incomodada, né? Incomodada, isso que é o pior, né? Incomodada. Tá um incômodozinho aqui, mas eu consigo lidar, né? Vão arrastando. Mas aí o inconformismo veio e mudou tudo. Então fez muito sentido, vai caindo muitas fichas aqui enquanto você fala, viu? O inconformismo é justamente, ou é isso, né? Quando a dor de viver é maior que o medo de mudar, aí a pessoa muda. Então, só que aí geralmente tem que acontecer isso, que é o padrão para todos nós, né? Então a dor de viver tem que ser maior do que o medo de mudar. Qual que é essa dor de viver? Por exemplo, nesse seu caso. Quando você pega fala, puta, eu queria tanto estar lá, eu queria tanto ser reconhecido, eu queria tanto ser o número 1. Aquilo ali, aquela dor foi tão grande que você não queria passar por aquilo. Sim. Então, ainda que você fosse bicho do mato, né, que realmente fazer esse... Imagina, eu tento fazer exercício aí de você voltar nos seus... Quantos anos que você tinha quando você perdeu isso? Eu estava na faculdade, eu acho que estava com uns 19 para 20 anos. Imagina você com 19 anos, tenta se colocar naquela posição, subindo num palco no estádio. Sim. Não, e o pior, eu tinha ganhado o prêmio, eu só perdi ele por não ter coragem de ir na frente, né? Então você pensa assim, eu fiz tudo para ganhar o prêmio, eu tive toda a competência, toda a habilidade, fui incompetente na reta final. O trabalho mais simples para mim foi o mais difícil, sabe? E tem assim, vários pensamentos, né, que deixam muito claro que, por exemplo, que não é de hoje, né, que quem se comunica é quem domina, né? Tem vários textos, por exemplo, de Aristóteles, que obviamente era um dos mais... E ele sabia que ele era um gênio, né, e sabia que ele era diferente, mas ele claramente sabia também que quem liderava, ainda que ele tivesse certeza e achava justo que quem deveria liderar era quem era mais inteligente, o que faz sentido num papel, né, na teoria, mas ele sabia claramente, ele acabava, não sei se ele aceitava, mas ele sabia claramente que quem lideravam eram os que se comunicavam muito melhor, não os mais inteligentes. E isso é até hoje. Sim. Quando você olha nas grandes lideranças políticas, são as pessoas que conseguem se comunicar com aquele grupo de pessoas necessário. Então, essas pessoas, quem se comunica, eu falo que quem se comunica muito bem nunca vai passar apuro na vida, né? E são 3 pessoas, as que se comunicam muito bem, as que vendem muito bem. Sim. Elas não, porque vendedor muito bom, Tati, hoje, ele escolhe onde ele vai trabalhar. Por isso que é uma atividade tão bem remunerada. Ele escolhe onde ele vai trabalhar. Eu tô há um ano procurando alguns.
Não é que ele fica desempregado. Desempregado, então ele escolhe, ele aponta, Sim. ele vê, ele bate lá na porta, ele vai. Então ele escolhe e vai trabalhar. E o terceiro que nunca vai passar por se você souber tocar violão. Bem. Você vai pra qualquer lugar do mundo, você senta na praça, você tá sem dinheiro. Muito, é arte, 2 né? horinhas, põe dinheiro, você vai comer, vai arranjar um lugar. Então esses são os 3 tipos de pessoas que nunca vão passar por na vida. Ou seja, training, vendas, comunicação e violão. Ou seja, muito bom nunca é a ponto de você não Aí precisar já nem do outro. precisa do outro. Exatamente. Muito bom. Nossa, ó, tá maravilhoso esse bate-papo. Vontade de ficar assim mais umas 2, 3 horas, né? Legal. Mas eu sei que você tem outro compromisso, tem outra reunião após aqui também. Bom, sim. Conta pra mim, pra gente já chegar aqui no momento do grande finale, o que significa uma vida memorável pra você? Puta, Pô, caramba, parece a pergunta da Bujanra, né? O que é a vida? Nossa, que pergunta boa, não sabia não, você devia ter combinado comigo isso aí, né? O que é uma vida memorável? Nossa, tá bom, eu vou fazer como a Lady Gaga, né? A Lady eu vou Gaga. fazer com o coração, agora eu esqueci. Acho que vida memorável pra mim eu coloquei até semana retrasada o áudio do Cortella, né, com um videozinho muito bonito, e fiz um vídeo da minha família. Falou que ninguém quer morrer, né? Sim. E assim, só tem uma maneira de você ser memorável, né? Que as pessoas lembrem de você, que fique na memória o resto da vida, né? É ficar na vida dos outros. Então assim, primeira definição de quem você quer ficar. Eu acho que quando você constrói algo grande, e de novo, você fazer algo pequenininho não tem nenhum demérito, mas quem optou por fazer algo grande, uma probabilidade matemática, né, de deixar o seu nome em mais pessoas e de forma mais longa. E para mim hoje, eu falo que assim como valores, a definição de sucesso e vida, ela é temporal. Ela não é atemporal, ela vai mudando com os seus tempos, inclusive os valores, né? E para mim uma vida memorável hoje é eu poder dar condições, não facilitar, né, e tirar as dificuldades da minha família, porque isso principalmente para os filhos é indispensável, né? Porque a vida ela é diferente do que a gente vive numa casa como da minha, né? Que a gente tem toda a condição, mas que eu possa, para os meus familiares, amigos e quem acreditou em mim, meus funcionários, muitos vieram com sonho, né, do zero, que essas pessoas, na minha partida, né, possam ter uma memória excepcional minha, de alguém que ajudou, de alguém que escolheu abrir a mão, né, de muita coisa na vida, que era importante para mim, para poder fazer algo que não impactasse somente a mim, mas que pudesse impactar todo mundo que está em volta. Então, uma vida memorável para mim é essa. Que lindo. É esse Meu legado, coração, né? emocionado, Que legal. mas verdadeiro do fundo do meu coração. Sim, genuíno agora, pergunta, viu? Obrigado pela pergunta. É bom que a gente já reflete, ainda mais gente que é correria frenética, né? Workaholic total. E a gente já começa a refletir sobre o nosso legado, sobre a nossa entrega. E o dia a dia, o olho do furacão, acaba a gente, às vezes, tirando um pouco desse sentimento, né? Sim. Pelo ato de fazer, porque a gente, quando assume esse monte de coisa que você tem, né, Tati? Que eu falei, como é que você consegue ainda estar em 6 grupos de mentoria, tá indo e participa? Aquele dia a dia parece que é obrigação sua de ser gigantesco, maior. É uma escolha, eu acho que se você escolher, você tem que se responsabilizar, mas não é uma obrigação. E parece que isso acaba sendo uma missão sua de vida, ser obrigado a ser cada vez maior. E aí esse olho do furacão, às vezes a gente para de sair da ilha para olhar para ela, né? Aí nesse momento, essas perguntas reflexivas aí, você para e fala, pô, caramba, será que eu não posso errar um pouquinho também, né? Porque parece que você não pode, né? O Instagram, infelizmente, talvez não permite tanto, né? Que as pessoas julgam muito. Eu falo que se quem julga a gente no Instagram fosse 50% tão criterioso com os seus próprios erros quanto eles são com os nossos, meu Deus, nós teríamos um paraíso aqui na Terra. Infelizmente, as pessoas não são. Mas vamos continuar lutando, porque a gente quer ser memorável. Eu falo muito pro meu time, eu falo assim, apesar de não parecer, porque parece máquina, mas eu sou de carne e osso. Falei, se cortar, sai sangue também, gente. Exatamente. Tô sujeita a errar, tô sujeita a falhar. Sou ser humano, como todos vocês aqui. Mas às vezes a gente passa essa impressão, né? Uma máquina, um robô ali, imbatível, tal. De força, né? De carregar, de puxar, de tirar do chão, né? E toda hora você tem que estar com energia aqui. Aí você tem que sair daqui, você vai ter que estar com energia no Stories. E daqui você vai estar com, né? Porque ninguém gosta de ficar curtindo gente que... ninguém gosta de ver a vida real, por isso que eles ficam olhando os outros. Sim. Né? Então, assim, essa vida faz parte, porque faz parte da missão.
Faz parte bom. da missão. Obrigado e, Ó. de novo, parabéns em público aqui pelo seu trabalho, pela Obrigada. consistência e disciplina que você tem. Não é É. fácil pra gente. Eu tenho um TDAH bem forte, não sei se você tem, Eu já foi tenho, diagnosticado, eu então. Quem tem Faz muito, parte. exatamente, sabe do tamanho do desafio. Lê 3 vezes a mesma Amém. página, né? Desse jeito. E eu não entendia. Por que eu tenho que ler 3 vezes? O pessoal falava que lia um livro inteiro numa hora. Eu olhava e falava, gente, mas eu sou muito ruim, sou muito burra. Por que eu não consigo ler um livro em 1 hora? É porque eu tenho que ler e explicar, ler e explicar, ler e explicar. Às vezes reler, porque aí voei. Opa, por que Passou que eu um voei? mosquito na frente. É bem isso. Passou um mosquito na frente, que eu Vai olhando o embora. mosquito. Já Pra onde era. que veio? Pra onde que vai? Por que serve mosquito? Pronto, o livro já tá lá. Muita gente tá assistindo, com certeza. Caramba, Vai- é exatamente isso que eu Vai falo. se identificar total. Os bons se juntam no Muito final. obrigada. Obrigado, Adorei, Vitor. viu, o nosso Bom demais, bate-papo. foi legal mesmo. E pra você que está nos assistindo, lembre de deixar o seu joinha, se inscreva no nosso canal, porque todas as terças não, toda semana, que agora a gente mudou o dia. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui no canal. E ó, lembra também de já acompanhar aqui, porque vai aparecer o próximo episódio pra você já assistir, não sai daqui não. Eu decidi triunfar.